11. O batismo. Por toda a Galiléia se espalharam as novidades sobre o profeta do deserto e sua maravilhosa mensagem. Essas notícias chegaram até os camponeses das mais distantes cidades da montanha e aos pescadores da praia, encontrando a mais genuína aceitação nesses corações simples e sinceros. Em Nazaré, repercutiram na oficina de carpintaria que tinha sido de José, e alguém reconheceu o chamado. Seu tempo havia chegado. Afastando-se de seu trabalho diário, despediu-se de sua mãe e seguiu os passos dos compatriotas que afluíam em multidões ao Jordão. Jesus e João Batista eram primos e tinham uma ligação muito próxima, em virtude das circunstâncias que envolveram o nascimento deles. No entanto, não haviam tido qualquer contato direto um com o outro. A vida de Jesus tinha sido passada em Nazaré, na Galiléia, a de João, no deserto da Judéia. Em ambientes bem diferentes, tinham vivido separados e não haviam se comunicado entre si. Foi a providência divina que determinou que fosse assim. Ninguém poderia acusá-los de terem conspirado para se apoiarem mutuamente em suas pretensões. João sabia dos fatos que haviam marcado o nascimento de Jesus. Ouvira falar da visita que, em sua infância, tinha feito a Jerusalém e do que se passara na escola dos rabinos. Sabia da vida sem pecado de Jesus e acreditava que ele era o Messias, mas não tinha plena certeza disso. O fato de Jesus ter permanecido tantos anos no anonimato, não dando nenhum indício especial de sua missão, deu lugar a dúvidas quanto a ser realmente o prometido. No entanto, João Batista esperava com fé, acreditando que no tempo designado pelo próprio Deus, tudo seria esclarecido. Havia sido revelado a ele que o Messias o procuraria para ser batizado, e então seria dado um sinal de seu caráter divino. Assim poderia apresentá-lo ao povo. Quando Jesus foi para ser batizado, João reconheceu nele pureza de caráter que nunca tinha visto em pessoa alguma. A própria atmosfera de sua presença era santa e inspirava respeito. Entre as multidões que haviam se reunido em torno dele no Jordão, João ouvira tristes histórias de crimes e encontrara pessoas curvadas sob o fardo de milhares de pecados. No entanto, nunca estivera em contato com um ser humano de quem exalasse uma influência tão divina. Tudo isso estava em harmonia com o que lhe fora revelado sobre o Messias. Apesar disso, esquivou-se de atender ao pedido de Jesus. Como poderia ele, pecador, batizar aquele que não tinha pecado? E por que aquele que não necessitava de arrependimento deveria submeter-se a um rito que era uma confissão de culpa a ser lavada? Quando Jesus pediu o batismo, João recusou, exclamando: "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" Com firme e ao mesmo tempo gentil autoridade, Jesus respondeu: "Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." E João, cedendo, desceu com o Salvador ao Jordão, sepultando-o nas águas. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Jesus não recebeu o batismo como confissão dos próprios pecados. Identificou-se com os pecadores, dando os passos que precisamos dar e realizando a obra que devemos realizar. A vida de sofrimento e paciente perseverança que viveu depois do batismo foi também um exemplo para nós. Ao sair da água, Jesus se inclinou em oração à margem do rio. Uma fase nova e importante abria-se diante dele. Entrava a partir de então, de maneira mais ampla, no conflito de sua vida. Embora fosse o príncipe da paz, sua vinda devia ser como o desbanhar de uma espada. O reino que viera a estabelecer era o oposto daquilo que os judeus desejavam.
Aquele que era o fundamento do sistema de rituais e cerimônias de Israel seria considerado seu inimigo e destruidor. Aquele que havia proclamado a lei no Sinai seria condenado como transgressor. Aquele que viera destruir o poder de Satanás seria acusado como Belzebu. Ninguém na terra o compreenderá, e em seu ministério ainda andaria sozinho. Durante sua vida, nem a mãe nem os irmãos compreenderam sua missão. Os próprios discípulos não o entendiam. Habitara na luz eterna, sendo um com Deus, mas sua vida na terra seria passada em solidão. Como um conosco, devia suportar o fardo de nossa culpa e aflição. Aquele que não tem pecado devia sentir a vergonha do pecado. O amigo da paz tinha que conviver com a dissensão. A verdade devia habitar com a mentira, e a pureza com a imoralidade. Todo pecado, toda discórdia e toda concupiscência contaminadora, trazida pela transgressão, era uma tortura para seu espírito. Precisava percorrer o caminho sozinho, e sozinho também carregaria o fardo. Sobre aquele que tinha aberto mão de sua glória e aceitara a fraqueza da humanidade, devia estar a redenção do mundo. Ele viu e sentiu tudo isso, mas seu propósito permaneceu firme. Dele dependia a salvação da raça decaída, e ele estendeu a mão para segurar a mão do onipotente amor. Ao derramar seu coração em prece, o olhar do Salvador parecia penetrar o céu. Sabia muito bem como o pecado havia endurecido o coração dos seres humanos e como lhe seria difícil perceber sua missão e aceitar a dádiva da salvação. Suplicava ao Pai poder para vencer a incredulidade deles, quebrar as correntes com que Satanás os escravizava e derrotar o destruidor em benefício da humanidade. Pedia a confirmação de que Deus aceitara a humanidade na pessoa de seu Filho. Nunca antes os anjos tinham ouvido tal oração. Estavam ansiosos para trazer ao seu amado comandante uma mensagem de certeza e conforto. Mas não, o próprio Pai responderia à petição do Filho. Diretamente do trono foram enviados raios de sua glória. Abriram-se os céus, e sobre a cabeça do Salvador desceu a forma de uma pomba da mais pura luz, fiel símbolo dele, o manso e humilde. Entre as pessoas aglomeradas à beira do Jordão, poucos, além de João Batista, tiveram essa visão celestial. No entanto, a solenidade da presença divina desceu sobre a multidão. O povo ficou silencioso, contemplando a Cristo. Seu corpo estava envolto pela luz que cerca constantemente o trono de Deus. Seu rosto erguido estava glorificado como nunca antes tinham visto o rosto de alguém. Dos céus abertos, ouviu-se uma voz dizendo: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." Essas palavras de confirmação foram ditas para inspirar a fé naqueles que testemunhavam a cena e fortalecer o Salvador para sua missão. Embora os pecados de um mundo criminoso tivessem sido colocados sobre Cristo, apesar da humilhação de tomar sobre si nossa natureza decaída, a voz declarou que ele era o Filho do Eterno. João ficara profundamente comovido ao ver Jesus curvado como suplicante, implorando com lágrimas a aprovação do Pai. Quando ele foi envolvido pela glória de Deus e ouviu-se a voz do céu, João Batista reconheceu o sinal que lhe havia sido prometido por Deus. Sabia que tinha batizado o Redentor do mundo. O Espírito Santo desceu sobre ele e, estendendo a mão, apontou para Jesus e exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Ninguém entre os ouvintes percebeu a importância das palavras, o Cordeiro de Deus, nem mesmo aquele que as falara. No Monte Moriá, Abraão ouvira a pergunta do filho: "Meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto?" O pai respondera: "Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto."
E no cordeiro, providenciado por Deus em lugar de Isaque, Abraão viu um símbolo daquele que morreria pelos pecados da humanidade. Por meio de Isaías, o Espírito Santo, usando essa ilustração, profetizou sobre o Salvador. Como cordeiro foi levado ao matadouro, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Contudo, o povo de Israel não compreendera a lição. Muitos consideravam as ofertas sacrificais muito semelhantes à maneira como os pagãos olhavam para seus sacrifícios, como dádivas pelas quais podiam apaziguar a divindade. Deus desejava ensinar-lhes que de seu amor vinha a dádiva que os reconciliava com Ele. As palavras dirigidas a Jesus no Jordão, "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo", abrangem a humanidade. Deus falou a Jesus como nosso representante. Com todos os nossos pecados e fraquezas, não somos rejeitados como indignos. Deus nos fez agradáveis a si no amado. A glória que veio sobre Cristo é uma garantia do amor de Deus para conosco. Mostra-nos o poder da oração, como a voz humana pode chegar aos ouvidos de Deus e nossas petições podem ser aceitas nas cortes celestiais. Em consequência do pecado, a terra foi separada do céu e alienada de sua comunhão, mas Jesus a ligou novamente com o mundo da glória. Seu amor circundou a humanidade e atingiu o mais alto céu. A luz que irradiou dos portais abertos sobre a cabeça de nosso Salvador brilhará sobre nós ao pedirmos auxílio para resistir à tentação. A voz que falou a Cristo diz a todo aquele que crê: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nosso Redentor abriu o caminho, de maneira que o mais pecador, necessitado, oprimido e desprezado pode ter acesso ao Pai. Todos podem ter um lar nas mansões que Jesus foi preparar. Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar.